A paz do Senhor, irmãos. Hoje o irmão Antônio, que é o professor dos irmãos, não está presente. Ele foi fazer uma viagem e ainda não voltou. É difícil ele faltar, mas um dia acontece. Então hoje, substituindo o trabalho dele, a gente vai fazer o trabalho hoje com os irmãos, ok? Meu nome é Ademar. Eu sou um dos presbíteros aqui da igreja. Trabalho na Fateza desde que ela se iniciou em 2006. Trabalho em núcleos, dou aula em núcleos e trabalhei aqui mais de 10 anos internamente também. E a gente sempre faz parte do grupo Fateza. E quando o irmão não está, a gente faz o trabalho aqui com os irmãos. Ok? Então, nessa noite vai ser conosco aqui essa aula. Hoje é a aula 5 e 6, né? 5 e 6. Vamos fazer mais uma oração ao Senhor e daremos início, então, à nossa matéria. Hoje, seguindo história de Israel, né? História da igreja, história de Israel, vocês ainda vai ter história de Israel 1, história de Israel 2. História da igreja. Vocês já tiveram aula 1, 2, 3 e 4. Hoje prossigamos então com a aula 5 e 6. Iniciamos então na página 82 do nosso livro, página 82. Começando por Jerusalém. Começando por Jerusalém. Nas aulas 3 e 4, o irmão Antônio comentou com vocês o início da igreja ali em Jerusalém, nas lições anteriores. E hoje, a partir dessa lição 5, a gente tem esse começando por Jerusalém, e foi lá que realmente tudo começou. Foi em Jerusalém que a igreja teve o seu ponto de partida. Foi ali que se iniciou a obra, a construção da igreja do Senhor Jesus. E estava previsto, como os irmãos já tinham visto, na página 82, vocês têm Lucas 24, 46 a 48, está aí nessa página 82, que diz: E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e, em seu nome, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. Então era o plano de Deus, começar em Jerusalém, mas alcançar todos os povos e em todas as nações. Era já um plano estabelecido por Deus para a formação da sua igreja. E aí também vocês têm Lucas 24, 49, que é a sequência desses 3 versículos que lemos, que ele cita isso. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. A igreja previa-se que teria que começar em Jerusalém. Mas o Senhor Jesus, ao regressar ao céu, ali no capítulo 1 também, ele vai citar, quando ele volta ao céu, ele deixa essa mensagem que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto fosse revestido de poder. Vocês conhecem, no capítulo 2 de Atos,
quando o Senhor Jesus batizou aqueles quase 120 irmãos ali no cenáculo. Era o cumprimento do que o Senhor tinha dito: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Vemos aqui que a igreja, ela nasceu pentecostal. Ok? A igreja nasceu pentecostal. Nós estamos estudando história da igreja. E a história registra que ela nasceu pentecostal. Não é o assunto dizer se é pentecostal. Hoje a gente sabe que existe aqueles que têm um outro pensamento quanto ao termo pentecostal nos dias de hoje. Mas mesmo os que não são pentecostais hoje, eles crêem nessa mesma história que nós estamos vendo. Quem é pentecostal hoje entende que a igreja nasceu pentecostal e é pentecostal até os dias de hoje. Quem entende que só foi até o primeiro século, mas ele crê e entende que ela nasceu pentecostal. Ok? Ela nasceu pentecostal. E o Senhor Jesus tinha dito que eles deveriam ficar em Jerusalém até que fosse revestido de poder. Até ali eles ficaram. Mas só que, após o ser revestido de poder, nós vimos que o Pedro, naquele dia de Pentecostes, ele faz uma pregação e quase 3.000 almas aceitou Jesus. Quase 3.000 almas aceitou Jesus. Era o dia de Pentecostes e ali em Jerusalém havia muitos outros judeus que não eram de Jerusalém, que eram de outras nações, que eram de outras cidades da própria nação de Israel. Então, a Bíblia não cita que aqueles quase 3.000 que aceitaram Jesus eram da cidade de Jerusalém. É possível que poderia ter alguns que não fossem de Jerusalém. Mas eu entendo, pensamento meu, que a maioria era de Jerusalém. Era de Jerusalém. E de uma pregação em seguida, Pedro já tem ali vão tomar por base, quase 3.000 almas para ele ensinar. Então a igreja nasce forte, com um grupo grande. Eu sempre digo que os apóstolos, durante aqueles 10 dias que eles ficam ali esperando o poder que o Senhor tinha prometido, da ida do Senhor ao céu, quando ele é assunto ao céu, eles ficam ali aguardando a promessa. Poderiam que eles estivessem ali pensando: como é que nós vamos começar a pregar o Evangelho aqui? Até ali eles seguiam o que Jesus fazia. Eles eram ensinados e o Senhor é que tomava todas as frentes. Mas agora era eles que iam ter que dar prosseguimento à formação da igreja. Poderia que eles estivessem pensando: como que nós vamos começar isso aí? Como é que nós vamos começar a evangelizar? O que vamos fazer? E de uma pregação em seguida, eles já têm quase 3.000 almas para ensinar e cuidar. Então o trabalho já começa bastante forte, né? E ali então eles começam a igreja em Jerusalém. Mas o Senhor, a promessa é que eles fossem para as demais cidades, tanto de Israel quanto dos gentios. Era a promessa de Deus. Era o plano de Deus, a salvação a todos os homens. Mas eles não deram ouvido e na página 83, cristianismo e judaísmo. É uma sequência desse assunto que nós estamos comentando, no sentido de que eles deveriam ir às demais cidades de Israel e às outras nações, para evangelizar, levar a palavra de Deus. Nesse sentido, o irmão coloca aqui no seu livro a seguinte condição: cristianismo e judaísmo.
O cristianismo, semelhantemente do seu progenitor, o judaísmo, contém dois princípios fundamentais: a particularidade e a universalidade. Então, o que ele coloca? Que o cristianismo, ele sai do judaísmo. Ele sai do judaísmo. E eles têm essas duas, particularidade e universalidade. A particularidade é que a salvação só existe com a igreja, do qual também no passado o judaísmo era o único meio que o homem poderia se chegar a Deus. Quando falamos de judaísmo, até hoje, né, você tem aí o judeu, o judaísmo, que se identifica com o sentido religioso do judaísmo. Ele segue a lei de Moisés e os demais livros do Antigo Testamento. A lei de Moisés e os demais livros do Antigo Testamento. E todos esses ensinos, todos, quando Deus fez um pacto com o povo de Israel lá no Sinai, 3 coisas ele exigiu do povo de Israel, para que eles fossem o seu povo. Primeira, que eles fossem um povo especial. Segunda, que eles fossem um povo santo. Terceira, também ser um povo sacerdotal. Não é assim? Sacerdotal. Sacerdotal era que eles deveriam atrair todos os outros povos a Deus. Por quê? Era só ali que havia o encontro do homem com Deus. Todas as demais religiões, todos os demais credos, tudo era falso. E a salvação, no caso, o encontro com Deus, servir a Deus, só era com o Deus de Israel. Nosso caso dessa particularidade é que a salvação só está em Cristo Jesus. Não há salvação mais em qualquer outro meio religioso que se possa apresentar, não há como ser salvo. Então essa é uma das particularidades do judaísmo e do cristianismo, e por isso o evangelho começou depois a ser pregado para as demais nações, mas eles deveriam pregar tanto para o judeu quanto para os não-judeus, porque a salvação só era com a igreja, em Cristo Jesus. Vocês conhecem uma passagem que está lá em João 14, versículo 6, que ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ninguém chega a Deus se não for pelo cristianismo, por Jesus, pela igreja. Então é a igreja que tem a palavra do evangelho, a palavra de salvação. Vocês já devem ter ouvido alguém dizer: todas as religiões são boas, ok? Já ouviram alguém dizer: todas as religiões são boas? Ou alguém dizer: todas as religiões chegam a Deus. Mas na realidade, se fosse isso, não precisaria pregar o evangelho a todos. Não é assim? Se Jesus se manda, se a ordem foi essa, pregar o evangelho a toda criatura, é porque a salvação só está em Cristo Jesus. Uma outra passagem que vocês conhecem está lá em João capítulo 3, versículo 3, que ele diz assim: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não é isso que diz lá? Quem não nascer de novo, quem não se tornar cristão, não aceitar Jesus, é o que ele vai dizer também nesse capítulo: aquele que for gerado pela água e pelo Espírito. Ser gerado da água e do Espírito, ser gerado pela palavra de Deus e a geração do próprio Espírito Santo, que o faz uma nova criatura.
É através das palavras que ouvimos e a ação do Espírito que gera uma nova criatura. Então ele tem que ser gerado pelo Espírito através de ouvir a palavra de Deus. E ainda João 3:5, capítulo 3, versículo 5, ele diz: aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Então, ele não pode ver e ele não pode entrar. Eu sempre comento nas minhas aulas da seguinte forma: o mundo que não nasceu de novo, eles passam aqui e olham ali na frente, como em outras denominações também, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Igreja Batista, Igreja... Todas as denominações, ele olha lá, bom, aqui é uma igreja, aqui as pessoas se reúnem, aqui as pessoas costumam fazer as suas reuniões, mas ele vê só o lado externo, só ele pode até entrar, ver os irmãos, mas ele não vê o reino de Deus, ele não tem visão do que é igreja, ele só vê o externo. Para ele ver o que é a igreja, o que é a salvação, ele tem que nascer de novo. E é o que ele também cita no versículo 5. Para entrar no reino de Deus, ele tem que se tornar um cristão, ele tem que nascer de novo, ele tem que ser salvo. E é só através da palavra de Deus. Então é por isso que o cristianismo é universal. O cristianismo é universal. Essa é uma das suas particularidades. Ele é universal. Ninguém pode ser salvo se não for por Jesus, através da pregação da palavra de Deus, que é a igreja que tem a palavra para evangelizar. Então, essa questão da universalidade. Ainda nessa página 83, o irmão comenta assim, ó: contudo, não foi o que aconteceu. Embora isso é uma realidade, eles não fizeram uso de que a igreja deveria sair para levar a palavra de Deus às demais cidades de Israel e às demais nações. E aí na página 84, temos assim: quando não obedecemos à palavra de Deus, o que estava ocorrendo ali? Eles tinham iniciado a igreja em Jerusalém. A igreja ia muito bem. Milagres, salvação, batismo com o Espírito Santo, tudo estava ocorrendo bastante naturalmente. Mas faltava o ir pregar o Evangelho. O ir, sair de Jerusalém e ir para as demais localidades. E o Senhor, então, permite que Estevão fosse morto. Permite a morte do Estevão. Não foi ele que agiu, mas permitiu que o Estevão fosse morto. E com a morte do Estevão veio a perseguição contra os irmãos em Jerusalém. A morte do Estevão levou a eles tomaram uma posição, os judeus, a perseguir a igreja. Podemos entender que, no início, a igreja tinha uma plena liberdade de culto. Tanto não era perseguida pelos romanos, nem pelos judeus. Eles tinham acesso ao templo para se reunir, para orar, e não tinha problema nenhum. Mas a partir daquele milagre do capítulo 3 de Atos, aquele coxo, houve um despertamento por parte também dos judeus. Algo diferente aconteceu e aquilo começa a chamar a atenção dos judeus, dos sacerdotes, do sinédrio. Porque naquele dia, os apóstolos, Pedro e João, eles foram presos. E no outro dia, diante do sinédrio, no final, o sinédrio tomou uma posição de dizer: olha, não fale mais no nome desse homem. Isso quer dizer,
começavam eles a sentir uma certa indiferença, mas ainda as coisas mantinham dentro de uma certa normalidade. Mas com Estevão, não. Com Estevão, quando Estevão vai lá diante do Sinédrio e faz aquele discurso, aquilo a gente entende que foi a gota d'água, foi o que faltava, e ali então eles arremetem contra Estevão ao apedrejem. Veja que Estevão, diante do Sinédrio, ele não foi julgado, tal quanto foi Jesus. Ele foi acusado, foi levado perante o Sinédrio, e quando ele faz aquele discurso de todo o capítulo 7 de Atos, eles não resistindo, eles vai até ele, os arranca dali e os apedreja. Ele é assassinado. E aquilo foi então o que levou agora os judeus partir em direção aos cristãos e fazer com que eles, ou se ficasse, corriam risco de morte, ou teria que abandonar suas casas e sair, como isso ocorreu. Ok? Então, isso ocorreu exatamente pela perseguição que ocorre nos dias de Estevão. No livro de Atos, capítulo 8, Atos, capítulo 8, versículo 4, eu vou ler, os irmãos acompanham aí. Atos, capítulo 8, versículo 4, diz assim: Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Mas os que foram dispersos iam por toda parte. Entendemos aqui que ir por toda parte, eles não saíram todos iguais, todos juntos para um mesmo local, correto? Um ia para um lugar, outro ia para outro. Então, cada um teve um destino, pela perseguição que houve naquele dia. Mas, eu sempre coloco da seguinte forma: eu sei que os irmãos, é possível que usasse a fazer a mesma coisa, mas eu sempre uso perguntar para mim mesmo: se fosse eu, será que eu saía da minha casa, expulso, para não morrer, por ser cristão, e continuaria pregando esse Jesus? Eu acho que os irmãos fariam. Eu pergunto para mim: será que eu faria isso? Hoje, eles fizeram lá, porque eles saíram perseguidos das suas casas, saíram de Jerusalém, mas encontravam pessoas e falavam de Jesus. Não foi o cristianismo, não foi o ser cristão que levou eles a ser expulsos de Jerusalém? Naturalmente não poderia acontecer assim: olha, eu me tornei um cristão, aceitei Jesus, estava morando em Jerusalém, estava tudo bem, igreja abençoada, estava tudo indo corretamente, mas veio uma perseguição. E agora eu vou sair e pregar o evangelho para outras pessoas, para que essa perseguição também acompanhe aqui. Mas eles fizeram isso. A história registra que eles usaram de pregar o evangelho, mesmo sendo perseguidos. Capítulo 11, versículo 19. Vou ler para vocês. Capítulo 11, versículo 19, está escrito desta forma: E os que foram dispersos pela perseguição que aconteceu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Senão aos judeus. O que a história nos faz compreender aqui é que aqueles judeus, que a igreja começa em Jerusalém só com judeu, não tinha nenhum gentio, nada que fazia parte da igreja. E quando eles é dispersos, como nós lemos aqui,
eles foram para outros lugares, não foram para um lugar único, todos juntos para o mesmo lugar. Um vai para um lugar, outros vai para outro e se dispersa. Mas eles saem e continuam ainda pregando o Evangelho, mas só aos judeus. Porque o judeu ainda entendia até aqui, não só o judeu, mas os apóstolos também, todos eles entendiam desta forma: salvação, Deus é só para nós. Salvação é conosco. Os gentios não têm direito nenhum. Os judeus pensavam assim, a Bíblia diz: ide pregar o Evangelho a toda criatura. Quando o Marcos escreveu lá no capítulo 16, o Senhor Jesus citando, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Mas para os judeus, eles poderiam entender assim: como é que é pregar o Evangelho para toda criatura? Todo judeu. Todo judeu. Ide pregar o Evangelho em todas as nações, todos os povos, aí vamos supor, aonde tinha judeu. Eles nunca entendiam que era para pregar o Evangelho para o não-judeu. Toda criatura judia. Todas as nações aonde tinha judeu. Por isso eles saíram pregando o Evangelho, mas para o judeu. Ainda eles tinham esse pensamento: salvação para o judeu. Gentil não tem direito. Está fora do plano de Deus. Só é para nós, judeus, no caso eles, né? Então, por isso, a igreja está saindo de Jerusalém, pregando o Evangelho, mas ainda só para o judeu. Página 86, 87. Aqui o irmão coloca assim: a segunda fase do desenvolvimento da igreja. Entendemos que a primeira fase é aquela que ela viveu em Jerusalém. A primeira fase, a fase que a igreja ficou só na cidade de Jerusalém. E a segunda fase é esta que dá prosseguimento da primeira, mas agora ela vai chegar em outras áreas, em outras cidades, em outros locais. Agora ela sai, os irmãos saem de Jerusalém e vai continuar pregando o Evangelho. Então, o Evangelho saindo de Jerusalém, proclamado em toda parte, como nós lemos no capítulo 8 e o versículo 4, na página anterior. O comentarista, o irmão Antônio, ele comenta aqui essa sequência, dizendo da seguinte forma: no início da igreja, lá em Jerusalém, o amor, a comunhão dos irmãos levou-os, aquelas pessoas que tinham posse e que quiseram fazer isso, vender as suas propriedades, a sua casa, o seu bem, e depositar ou levar a sua parte financeira e entregar aos apóstolos, para que eles vivessem equiparadamente, né? Não tivesse um destacadamente bem e outros em dificuldade. Era uma forma de equilibrar o amor entre todos eles. Mas, não, como os irmãos ouviram o irmão Antônio ensinar aqui, não foi uma doutrina apostólica para que fizesse isso. Não foi uma imposição dos apóstolos. Foi o amor entre eles. Os apóstolos aceitaram, mas não que foi um ensino que eles deveriam fazer. É possível que alguém não tenha feito? Sim, é possível. Não está escrito que todos fizeram e que alguém deixou. Não importa. Mas o que o irmão coloca é o seguinte: que se alguém pode, e não estava errado, dizer: olha, eu não vou vender a minha propriedade. Os irmãos estão vendendo, mas tudo bem, eu não preciso vender a minha. Só que agora ele deve ter saído da cidade pela perseguição. E possivelmente ele pode não ter voltado para dar continuidade com os seus bens. O que ele coloca é que possivelmente aqueles que usaram vender os seus bens e aproveitar para a obra da igreja, foi aproveitado. E que é possível que alguém os não fez, acabou perdendo e não aproveitou nada. Não é que está escrito na Bíblia que isso ocorreu, correto?
Página 88, 89. O Evangelho em Samaria. Está no capítulo 8. O Evangelho em Samaria. Eu vou ler para vocês, voltando lá no capítulo 8. Ele diz assim. Vou ler até o versículo 5. 8, de 1 a 5. E também Saulo consentiu na morte dele. Dele quem? Do Estevão, não é? E fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia, da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, o encerravam na prisão. Mas os que iam dispersos, iam por toda parte anunciando a palavra de Deus. O versículo 1, ele cita que a igreja que estava em Jerusalém, todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria. É isso? Todos foram dispersos, exceto os apóstolos, para as terras da Judéia e Samaria. Então, teve gente que foi para Samaria e teve gente que foi para a Judéia. Podemos entender que ele está colocando aqui Judéia e Samaria para mostrar que foi alguns cristãos para as demais áreas de Israel, representado por essas duas cidades. Mas o escritor Lucas, que escreveu esse livro de Atos, o único histórico da igreja, ele fez questão de escrever o histórico de Samaria. Quem foi para outros locais? Não aconteceu nada? A Bíblia não há registro bíblico, mas é possível que houve salvação, poderia, porque eles foram pregando também. Mas o histórico importante que o Espírito Santo usou o Lucas para registrar isso é o de Samaria. É o de Samaria, como nós lemos. E o versículo 5 que lemos está na página 89, ele diz: E descendo Filipe a Samarias lhe pregava a Cristo. Pregava a Cristo. Filipe, que está colocado aqui, nesse versículo 5, entendemos ser o diácono Filipe, um dos 7 do capítulo 6 de Atos, quando ali foram escolhidos 7 irmãos para dar assistência aos apóstolos, servir as mesas. Filipe era um deles. Estevão também foi um deles. E Filipe, embora o seu primeiro trabalho, a sua primeira chamada ali para ajudar aos apóstolos, foi no sentido do diaconato, na parte material, ele demonstra ter um dom ministerial de evangelista. O dom ministerial de evangelista. Porque ele vai para Samaria e começa a pregar o evangelho ali em Samaria. Veja o versículo 6 a 8 que está aí na página 89. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia. Então, Filipe pregando o evangelho, e eles ficavam atentos, ouvindo, estando atento ao que Filipe pregava, dizendo, porque eles ouvia e via os sinais que se faziam, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Aqui que nós podemos ver esse histórico da seguinte forma. Lá em Jerusalém também não havia milagres, lá as coisas não estavam indo tão bem, mas Deus permitiu uma perseguição.
Mas Deus mostra que estava com a igreja, com esse trabalho, porque agora Felipe está em Jerusalém pregando a palavra de Deus, e o Senhor está usando de expulsar demônios, curar enfermos, salvação, alegria, um grande trabalho. A presença do Espírito Santo está com o Felipe lá, no trabalho que ele está realizando. Da mesma forma que foi em Jerusalém, está sendo em Samaria. Está sendo em Samaria. Não é que eles saíram, vamos pensar assim, no histórico. Os judeus desobedeceram a palavra de Deus e Deus não era com eles. Não, Deus foi com eles aonde agora eles estão na direção de Deus. Era o que Deus queria que eles fizessem até antes. E ali o Senhor estava confirmando a palavra e que estava com eles. E Felipe, aqui ele demonstra o seu dom ministerial. O dom ministerial. Nós vemos os 5 dons que o Paulo classifica, que ele coloca, que o Senhor concede, né? Lá no livro de Efésios. Um deles é o dom ministerial de evangelista. Existe o pastor, existe o mestre. Então, Felipe, no dom ministerial de evangelismo, ele começa e faz um grande trabalho. Mas quando as coisas estavam tudo bem nessas condições, o Senhor o chama e diz: Felipe, eu tenho, como nas minhas palavras, né, não está escrito, tem um trabalho para você diferente. Você vai pregar para uma pessoa, como no meu pensamento, né, não está escrito, você vai pregar para uma pessoa só. Você vai pregar para aquele eunuco, né, da rainha de Candace. E ele sai, deixa um trabalho nessas condições. Será que faria eu? Eu faria isso? Senhor, aqui está sendo uma bênção aqui. Salvação de almas, cura. Tudo está correndo muito bem, eu não posso sair daqui. Mas ele era um evangelista. E o evangelista faz pregar o evangelho. Mas aonde o Senhor enviar. O Senhor está enviando para um lugar diferente. Ele deixa Samaria e vai fazer a vontade de Deus. Prega para uma pessoa só. E dali ele não volta para Samaria. Não é que Deus falou, você vai lá, prega, depois você pode voltar e dar continuidade aqui em Samaria. Não, ele não volta para Samaria. De lá ele vai para Azoto, de Azoto ele vai para Cesareia. Quando Paulo termina a 3ª viagem missionária, ele está lá em Cesareia. Paulo passa na casa dele. Então, ele não volta para Samaria. Mas a igreja de Samaria está uma bênção. A igreja de Samaria está avivada. Mas faltava alguém agora para ensinar a palavra de Deus e para dar prosseguimento agora como um pastor. E quem que vai para lá? Pedro e João. 2 judeus, do qual Felipe também era um judeu. Vai 2 judeus para Samaria ensinar a palavra de Deus. Pedro e João. Na página 90 e 91, ele fala, o irmão comenta aqui no seu livro, Felipe, um homem cheio do Espírito, um homem na direção do Espírito Santo, que eu comentei com vocês, uma igreja sem preconceito. Por que uma igreja sem preconceito? Entre o judeu e o samaritano havia um grande preconceito. Vocês que conhecem a palavra de Deus sabem que lá, quando Jesus encontra aquela mulher lá no poço, lá em Samaria, e ele começa a conversar com ela, ela diz, como se diz, você sendo judeu, ousa, como se diz, a falar comigo, que sou mulher?
Então, o judeu não conversava, não tinha diálogo com o samaritano vice-versa. Então, havia uma certa dissensão entre o judeu e o samaritano. E vocês conhecem, o irmão colocou aqui Lucas 9, 52, 53, que foi uma passagem que, quando Jesus está vindo para Jerusalém, ele pede que os apóstolos entrem em Samaria e preparem uma pousada. E o que os samaritanos fez? Olhou e disse: olha, vocês estão indo para Jerusalém, não, aqui vocês não passam, aqui vocês não passam, aqui vocês não ficam. E o que o João disse? Senhor, permita, como se diz, como fez Elias, que nós desçamos fogo e resolvemos esse problema, torramos todo esse samaritano aqui. João via esse lado, resolver o problema, destruindo o inimigo, destruindo aqueles que eram contrários a eles. Mas Jesus responde e diz: João, você não sabe que espírito sois. Você está no espírito de destruir as pessoas. E eles não passam, eles não ficam lá. E agora, não está escrito, é um pensamento meu. Vai descendo para Samaria os dois apóstolos, Pedro e João. Não está escrito, mas eu penso que o Pedro deve ter perguntado: João, você lembra aquela vez que nós passamos lá? E não era muito distante, não, fazia alguns anos só. Você lembra que você queria torrar todo esse samaritano aí? Agora nós estamos indo lá ensinar a palavra de Deus a eles. O Pedro deve falar, o João deve falar, que realmente aconteceu isso. Eu falei, né? Mas agora nós estamos indo lá para ensinar os nossos irmãos samaritanos. Ficou claro que o Evangelho veio para unir e tirar as diferenças. É nesse sentido que nós vamos ver o histórico. Por que Lucas e o Espírito Santo fez questão de mostrar o trabalho do Felipe lá em Samaria? Para que Pedro e João fossem lá ensinar a eles e ficasse esse exemplo de que o Senhor não permitiu que acontecesse aquilo, porque muitos daqueles samaritanos ainda iriam ser cristãos, acreditar em Jesus e encontrar a salvação. Vocês possivelmente não. Do que eu vou citar é o seguinte: não deveria acontecer com nenhum cristão, mas infelizmente às vezes até acontece. Não deve acontecer conosco e não é o correto. Às vezes encontramos algumas barreiras, alguns inimigos, e as pessoas podem pensar: Deus poderia destruir aquela pessoa, Deus poderia destruir aquela família, Deus poderia, ficaria em paz, estaria sossegado. Mas é o contrário. Jesus não destruiu, não permitiu, porque o que resolve é a paz, é o Evangelho, a salvação, é orar por eles e não destruir. Esse é o histórico. Mas essa pessoa é má, ela me atormenta, Oramos por ele, oramos por ela. A salvação é Deus que... Então, ficou esse exemplo. O Evangelho chega em Samaria e faz com que judeus vão lá pregar. E eles creem em Jesus, que era judeu, e une e termina a indiferença na igreja. É possível que a diferença continuou entre os que não eram cristãos, mas entre os cristãos a diferença acabou. Ela foi eliminada através do amor, através da palavra, através da salvação. Ele foi eliminado. Página 92. O Evangelho na casa de um gentil, o centurião Cornélio. Capítulo 10. Até aqui, a igreja já com vários anos,
Mas cristãos só judeu. Biblicamente não temos nenhum cristão gentil, só o judeu. O pensamento deles, a salvação, o amor de Deus só para nós. É só nós que merecemos, é só nós que vamos ser salvos, e gentil sem nenhuma chance de ser salvo. O irmão colocou aqui na página 92 o seguinte: mesmo o apóstolo Pedro não estava preparado para pregar o evangelho aos gentios. Mesmo Pedro não estava preparado. E nenhum deles. O seguinte: Jesus, como homem, quando ele começa o seu ministério, em torno dos seus 30 anos, ele sabia que ele tinha um ministério a cumprir. E ele teria que preparar 12 homens para dar continuidade ao seu trabalho, como é o caso que aconteceu. Ele chama 12 homens, do qual esses 12 ele denomina como apóstolo, e ensina ele durante os 3 anos do seu ministério. Eu sempre coloco da seguinte forma: Jesus, ele ensinava, e era o grande exemplo até hoje. Então os seus apóstolos, os seus discípulos, ele sempre ensinava na parte teórica e na parte prática. Na parte teórica ele ensinava falando, mostrando, é assim que se faz, tal, parte teórica. E na parte prática, quando precisava agir, ele agia e mostrava, se faz desta forma. Então ele prepara aqueles 12 homens para dar continuidade à edificação da igreja. Logicamente que depois vem o Espírito Santo e ele se torna revestido de poder com o que os apóstolos aprenderam, e com o Espírito Santo eles estão preparados para dar continuidade à edificação da igreja. Mas, para pregar ao gentio, eles não estavam preparados. Jesus não passou essa informação para eles. Como que eles iam fazer? Eles não foram preparados. O preparo foi no momento. O preparo foi no ato da necessidade. No ato que foi necessário falar de Jesus para um gentio. Então nós vamos ver aqui no Atos capítulo 10, o varão ou esse centurião, né, chamado Cornélio. Quem era o Cornélio? Cornélio era um romano. Então ele não era judeu, ele era romano. E ele tomava conta de 100 soldados de Roma. Então ele tinha 100 homens à sua guarda. Ele era o líder desses 100 homens. Então por isso ele era um centurião romano. Cornélio, sendo romano, ele era um homem crescido e aprendeu a idolatria de Roma. A idolatria de Roma, politeísmo. Ele vai para Israel e ele está em Cesareia, servindo ali, trabalhando ali. Não sabemos quanto tempo ele está servindo em Israel, mas ele começa a adquirir e conhecer pelo judaísmo que os demonstra o Deus de Israel. E ele passa a crer e a buscar o Deus de Israel. E o Cornélio se define como uma pessoa boa, que orava a Deus da sua forma, dava esmola, que era uma prática muito comum dos judeus, ele fazia. E Cornélio era um homem sincero. A sua busca a Deus era sincera. Não era assim só para demonstrar para o judeu. Não, ele queria agradar a Deus, buscar a Deus em sinceridade. E por isso Deus falou com ele.
Deus falou com ele. Um homem sincero, um homem bom, que vai para Israel. Começa a ver o povo buscar o Deus de Israel e ele passa a confiar e orar. E Deus, vendo a sua sinceridade, envia uma mensagem para o Cornélio. Capítulo 10. O capítulo 10, do versículo 1 ao 6, a gente pode denominar assim: Deus falou com o Cornélio. Então, capítulo 10 de Atos, versículo 1 a 6, Deus falou com Cornélio. Tem um irmão, uma irmã que pode fazer essa leitura rápida, bem, eu já li vários versículos, os irmãos podem participar também. Capítulo 10, versículo 1 ao versículo 6. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e, de contínuo, orava a Deus. Esse homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Ok, então aqui Deus falou com o Cornélio, mandou um anjo, um mensageiro a falar com ele. Ele diz aqui na hora 9ª, né? Em torno do nosso horário hoje, 3 da tarde. Ok? O dia tinha 12 horas, faltavam 3 horas para terminar. Então, o Cornélio, ele recebeu uma mensagem de Deus. Deus falou com ele, mas Deus não mandou o anjo pregar o evangelho para ele. Deus disse: olha, você vai ter que ir mandar alguém buscar quem? O Pedro, que está lá em Cesareia, aonde ele estava, na casa daquele Simão curtidor. Deus deu todos os detalhes. Deus conhecia aonde o Pedro estava, que lugar estava, para ir lá, chamar o Pedro, que o Pedro é que tinha uma mensagem que o Cornélio precisava ouvir. Então, o Cornélio era um homem bom, Cornélio ajudava as pessoas, Cornélio queria sempre agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, mas faltava alguma coisa. Aquilo não era o suficiente para ele ser salvo. Ele precisava ouvir o Evangelho. Ele precisava crer em Jesus. O anjo não disse para ele: você tem que crer em Jesus, Cornélio. Não. Deus não falou: olha, você tem que crer. Não, é o Pedro que tem que fazer esse trabalho. O trabalho de evangelizar somos nós, é a igreja. Mas inicialmente ali, o Pedro foi designado para falar a Cornélio. O irmão Antônio sempre comenta que Pedro foi designado naquele dia que o Senhor revela a eles lá em Cesareia de Filipe, quando ele diz: sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. E ele diz: Pedro, você recebe, nas minhas palavras, você terá as chaves do reino dos céus, as chaves do reino de Deus. E o irmão Antônio sempre comenta com vocês que as chaves é no plural, e chave fala de portas, chave fala de abrir espaço. E Pedro usou a primeira chave no dia de Pentecoste, quando ele prega ao povo judeu. Agora aqui ele teria que usar a outra chave para pregar ao povo gentil. Então Deus indica, é o Pedro que vai ter que vir falar com você. De 1 a 6, Deus fala com Cornélio, através do anjo, através do mensageiro. Versículos 7
e 8. Cornélio e a sua ação. Ele agiu quando ele ouviu a palavra do anjo. Quando Deus dá uma mensagem a ele, ele tem uma ação. Eu vou ler para vocês. Versículos 7 e 8 dizem assim: E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope, aonde estava Pedro. Cornélio ouviu a mensagem e acreditou e mandou 3 pessoas buscar o Pedro. Mandou buscar o Pedro. Do capítulo 10, versículo 9, agora a seguir, Deus vai falar com o Pedro. Deus vai falar com o Pedro. Do capítulo 9, o capítulo 10, versículo 9, até o 20, Deus vai falar com o Pedro. São 11 versículos, eu vou citar algumas coisas aqui, para a gente, não, se for ler todo o tempo, não vai permitir. Então, os homens saíram para ir à casa onde Pedro estava. E no outro dia, veja que Deus falou com o Cornélio à tarde. No outro dia, ele envia os homens para o local onde Pedro estava. E eles vão indo. Meio-dia, Pedro sobe ao alpendre para orar. Os judeus oravam 3 vezes ao dia, de manhã, no meio-dia e à tarde. Pedro sobe para fazer a sua oração. E quando ele sobe, está orando, o Senhor mostra aquele como um vaso que vem na visão dele, como um lençol com vários animais impuros que os judeus não comiam. E a palavra foi: mata e come. E o Pedro recusa, né? Senhor, o senhor sabe que eu não como esses animais impuros. O judeu não come esses animais impuros. E a palavra foi dita que Pedro não rejeitasse aquilo que Deus purificou. Mas ele não está entendendo nada daquilo. E aquilo vai por 3 vezes. Ele desce pensando naquilo. Os homens estão chegando. Os 3 emissários de Cornélio. Eles estão chegando. Versículo 19 a seguir. Eu vou ler para vocês. E pensando Pedro naquela visão, disse o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu vos enviei. Eu vos enviei. Então Pedro recebe essa mensagem do Espírito. Veja, a mensagem foi essa: 3 varões te buscam. Desce, recebe eles, porque é como se na primeira pessoa da Trindade, eu vos enviei a vós. Eles não estão vindo aqui por determinação dele ou do seu líder. É por mim, eu que sou o responsável deles estar te buscando. E o Pedro aceita aquela palavra. E veja o versículo 21. E descendo Pedro para junto dos varões, que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu, a quem procurais? Qual é a causa que estáis aqui? Perceba que Deus sempre faz as coisas perfeitas, o histórico mostra isso. Deus falou com o Cornélio. No outro dia, Cornélio envia 3 pessoas para buscar o Pedro. Eles vão indo. Na hora certa, Deus fala com o Pedro. O Pedro desce e os homens chegam. Tudo corretamente acontece
Deus no controle de tudo. Os homens não chegam lá e chamam o Pedro falou, não estou sabendo de nada, não deu nada errado, deu tudo certo, tudo no tempo certo, na hora certa, tudo correto. Deus sempre falando e usando o seu poder na hora, no tempo, tudo correto. Quando os homens chegam, Pedro já sabia o que eles queriam. Eles vieram buscar, por isso ele chega e se apresenta e diz, sou eu, o que o Cornélio quer? E aí então, ele vai receber eles em casa, ele recebe eles em casa, e no outro dia, eles vão à casa de Cornélio. Eu disse que Pedro não estava, o que o irmão coloca na sua matéria, que Pedro não estava preparado para pregar ao gentio, porque se não fosse essa ação do Espírito, o Senhor falar com ele, ele não ia receber aqueles homens. Eles não iam entrar na casa dele. E ele não ia lá para a casa do Cornélio de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas quando o Senhor fala, ele recebe e vai com eles na casa do Cornélio. E chegando lá, Cornélio também acreditou e reuniu a família e os amigos mais chegados. Todos estavam ali esperando o que o Pedro viesse e ele foi. E ele chega e entra na casa do Cornélio. O Cornélio faz a descrição do que ocorreu e Pedro agora entende. Deus me enviou aqui para falar a palavra de Deus. E ele prega a palavra de Deus ali e antes que ele termine a pregação, mas pregando a palavra de Deus, o Senhor Jesus os batiza com o Espírito Santo. Mas Pedro também levou alguns irmãos judeus, cristãos. Foi os 3 que veio buscá-lo, da parte do Cornélio, Pedro, 4, e mais alguns, a Bíblia não cita quantos foram que eram judeus cristãos que foram com o Pedro. Aqui, irmãos, sempre tem aquelas pessoas, aqueles irmãos que falam, mas como que eles foram batizados com o Espírito Santo? Como que Jesus batizou eles com o Espírito Santo assim? Ainda não tinham se decidido por ser cristão? Nós sabemos, isso é bíblico, é correto, que o batismo com o Espírito Santo, que começou lá e que os que acreditam aqui vale da mesma forma, o Senhor Jesus só batiza os que são salvos. Ninguém pode ser batizado com o Espírito Santo não sendo salvo. Não vai acontecer isso. Mas e lá? Eles estavam salvos? Sim. A salvação é quando você crê. Quando nós cremos, ela é instantânea. Então, quando Pedro está pregando a palavra de Deus, eles acreditaram. Então, já veio a salvação. Por isso, o Senhor Jesus os pode batizar com o Espírito Santo. E eles foram batizados com o Espírito Santo. Ficou ali o trabalho. Capítulo 11, versículo 1 a 5. Quem pode ler? Capítulo 11, versículo 1 a 5. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia. E também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com eles que eram da circuncisão, dizendo: entrasse em casa homens incircuncisos e comesse com eles. Mas Pedro comeu a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: estando eu orando na cidade de Jope, tive um arrebatamento nos sentidos, uma visão. Via um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim.
Ok, ele continua descrevendo que ele teve a visão lá, quando ele estava orando lá. Mas o que ficou aqui, e que é importante para o nosso conhecimento histórico, é que Jerusalém, os apóstolos todos ficaram sabendo o que aconteceu com Pedro e com aqueles varões que foram lá na casa de Cornélio. E Pedro, quando vai a Jerusalém, ele é inquirido a justificar por que entrou na casa de um gentil. Por que ele entrou na casa de um não-judeu, comeu com eles. E Pedro agora vai fazer a sua defesa. Por que ele foi? Mas nós podemos entender com bastante clareza, lendo tudo isso. Veja ainda no capítulo 11, versículo 44 e 45, que diz assim: E dizendo Pedro estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, aqueles que foram com Pedro, os judeus, os fiéis da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que os dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviram falar línguas e magnificar a Deus. O que levou a Pedro se justificar, a entrar na casa de um não-judeu, foi exatamente essa passagem. Por exemplo, vamos supor que Jesus, ele pode batizar um crente quando ele aceita Jesus. É o caso aqui da casa de Cornélio. Eles estavam ouvindo a palavra de Deus, creram e foram batizados. Correto? Mas vamos supor, se ele não tivesse batizado, estaria errado alguma coisa? Não. Eles teriam aceito Jesus, orava, salvo, da mesma coisa? Sim. Poderiam ser batizados outro dia, não poderia? Poderia. Não teria problema nenhum. Só que como Pedro ia justificar que lá eles também poderiam ser salvos? Foi exatamente o batismo com o Espírito Santo que foi provar que Pedro estava correto. Se não fosse o batismo com o Espírito Santo, ele não tinha argumento para provar aquilo que eles estavam inquirindo dele. Eu vou ler para vocês, 11 e 18. Atos 11 e 18, diz assim, é aquela sequência que o Pedro está se defendendo. Ele diz: E ouvindo estas coisas, apaziguaram e se glorificaram a Deus, dizendo: Na verdade, até os gentios Deus deu o arrependimento para a vida. Agora eles chegam à conclusão, agora que eles chegaram a essa conclusão, que os gentios também tinham no projeto de Deus a salvação. A salvação. Perceba que o histórico mostra os acontecimentos de Atos, de que Deus fez e faz tudo de forma ordeira, correta. Pedro entra na casa do Cornélio, recebe os não-judeus, não é entendido num primeiro momento pelos irmãos de Jerusalém, mas quando ele chega lá, ele consegue justificar. Por quê? Eles ouviram, eles viram, e perceba que não estava só o Pedro. Isso é interessante também, não estava só o Pedro. Ele tinha outros irmãos judeus que estavam junto, que poderiam testemunhar, e eles pudessem ouvir e dizer: eles, os gentios, também receberam o mesmo Espírito que nós recebemos lá no dia de Pentecostes. É aí que eles vão chegar à conclusão que Deus não faz
acepção de pessoas. Aí eles chegam a essa conclusão. Não, a salvação é para todos. A salvação não é só para nós, mas isso levou alguns anos. Alguns anos. E Deus foi trabalhando devagar. Deus foi usando o seu poder, a sua graça, e foi levando com que eles entendessem de uma sequência natural. Não foi uma cobrança, não, você tem que ir lá, você tem que pregar, não. Deus faz as coisas perfeitas. Então aí eles agora têm essa conclusão. A salvação também é para os gentios. Página 98, 99, Paulo no cenário cristão. Do capítulo 10 e 11, nós voltamos para o capítulo 9. Paulo no cenário cristão. O irmão comentou aqui na página 99, a questão do nome Paulo ou Saulo. Existe alguns comentaristas que dizem que o nome dele inicialmente era Saulo, depois Deus mudou para Paulo. Da mesma forma que aconteceu com Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, de Jacó para Israel. Mas nós estamos vendo aqui que Paulo tinha dois nomes. Ele nasce no mundo romano, no Império Romano, na cidade de Tarso, capital da Cilícia. Capital da Cilícia. E Paulo era filho de judeu. Filho de judeu. E provavelmente o pai dele não era assim muito pobre, porque quando ele chega a uma certa idade, ele leva-o para Jerusalém e vai pagar um professor chamado Gamaliel para o ensiná-lo. Então Paulo tinha uma família, certo ponto, com algum poder aquisitivo. Paulo nasceu em torno do ano 1 e ele morreu em torno do ano 67, 68. Morreu com essa idade, porque se ele nasce no ano 1, morre com 67, 68. Ok? Jesus nasceu 4 anos depois, antes dele. Jesus tinha 4 anos mais velho. Jesus, pelo calendário gregoriano, o Dionísio errou em 4 anos. Então Jesus, no caso, em vez de morrer no ano 33, morre no ano 29. Em vez dele nascer no ano 1, a cronologia coloca 4 antes de Cristo. E Paulo nasce no ano 1. Quando Jesus morreu, com 33 anos, Paulo estaria em torno dos seus 29 anos. Paulo deve ter crido lá quando ele vai para Damasco, encontra-se com Jesus ali próximo de Damasco, em torno dos seus 33, 34, 35 anos. Vamos colocar em torno de uma média de 34 anos. É a idade de Paulo. E ele vai começar o seu trabalho missionário no ano 46, em torno de 12 anos. 10, 12 anos passa da sua conversão até o seu início do seu trabalho missionário. O seu trabalho missionário. Paulo, ele era um homem, ele se identifica como sendo da tribo de Benjamim, fariseu, da seita dos fariseus. Paulo se identifica como sendo um conservador da lei, um homem que gostava de cumprir e via na lei algo importantíssimo para ele. Ele era um observador, um zeloso da lei. E ele vai estudar em Jerusalém. O objetivo é que ele se torne uma pessoa de grande importância no meio judaico. No meio judaico. Talvez até um membro do Sinédrio,
a área mais alta que o judeu poderia alcançar não sendo sacerdote. E Paulo, quando houve a morte do Estevão, como nós vimos, ele assume a posição de um grande perseguidor da igreja. O histórico mostra isso. Para o Paulo, ele olhava os cristãos lá da época, os seguidores de Jesus, como sendo uma seita, como sendo uma heresia terrível. E para ele, todos deveriam ser presos, mortos, aquilo deveria acabar. Ele confiava na lei de Moisés, nos profetas, e tudo o que os cristãos falavam estariam tudo contrário à visão de Paulo. E ele passa a querer o quê? Perseguir os cristãos. E ele começa a perseguir os cristãos em Jerusalém. O objetivo é acabar com todos eles. E vocês conhecem o histórico que vai falar do capítulo 9, que ele tem informação que tem os cristãos lá na Síria e em Damasco. Veja, já tinha saído cristãos lá de Jerusalém, onde a igreja começou, e tinha cristãos já na Síria. E ele, usando-se de obter carta de permissão dos sacerdotes, do Sinédrio, para ir lá e prender, com autorização de Roma também, prender aqueles cristãos e trazer para Jerusalém, para que o nome de Jesus não se espalhasse por mais outras áreas. O objetivo dele era sufocar a igreja, acabar com o cristianismo. Essa era a visão paulina, era a visão de Paulo. E então ele sai com algumas pessoas para ir a Damasco. E vocês conhecem o histórico, quando ele se aproxima de Damasco, o Senhor se faz presente a ele. Quando ele vê aquela luz, e o Senhor diz: Paulo, Paulo, por que me persegues? Ele cai por terra, já não vê mais nada. Dali ele é levado para uma rua chamada direita, e Deus usa um daqueles cristãos, Ananias, para ir orar por ele. E Paulo recebe aquele servo, o Ananias, ele ora por ele, ele recobra a sua vista, e dali então agora ele vai para a Arábia. Arábia Saudita, a área da Arábia. Segundo o que ele coloca lá nas suas epístolas, pessoalmente aos Gálatas, ele fica lá 3 anos. O que leva Paulo a ir para esse lugar e ficar esse tempo? Eu penso, pensamento meu, que Paulo, aquele perseguidor, aquele que entendia que Jesus não existia, não era o Messias, era um enganador, aqueles cristãos eram tudo enganador, aquilo deveriam ser aquele mesmo que ele perseguia desta forma, é aquele que encontra com ele e diz: Paulo, por que me persegues? E agora então ele entende: bom, mas eu estou perseguindo aquilo que eu estou dizendo, que está tudo errado, está certo? Eu penso, não está escrito na Bíblia, que a cabeça do Paulo começou a virar para todo lado, como se diz. E agora? Eu pensava que era assim e não é. Então como é que é? Como se diz, o que é o certo? E aí então ele vai pegar todo o Antigo Testamento e vai estudar. E aí o Senhor começa a revelar o que estava escrito lá, como se cumpria em Cristo Jesus. O que estava escrito sobre a igreja, como se cumpria agora. E aí então ele foi tomando aquele conhecimento para ele dizer: eu não aprendi de homem algum, mas o Senhor é que me revelou o Evangelho. Tal qual o Senhor revelou aos apóstolos, revelou a Paulo. Aquilo que homem nenhum, com estudo nenhum, não tinha meios e condições de entender o que era o Evangelho. O que era no Antigo Testamento, no Novo. É como o Agostinho diz, que o Antigo Testamento
e o novo é um só que se você o novo é você pegar ele de dentro do antigo e puxar, você em volta, ele encaixa lá dentro. Não é uma outra escritura praticamente, é o que estava lá que veio ocorrer com Jesus. E agora então o Paulo, ele tem essa revelação e esse conceito do que é igreja, do que é salvação, do que é evangelismo. E aí ele vai se tornar o grande missionário. Mas e Paulo, ele se torna o grande escritor do Novo Testamento, escrevendo 13 epístolas. O grande missionário Paulo. Página 101. Aqui a gente comentou sua chegada a Damasco. Requisito para ser apóstolo, as obras missionárias que ele fez, as 13 epístolas, página 106, a primeira igreja gentílica. O histórico mostra que até esses acontecimentos só havia igreja formada por judeus e depois que ela sai e Cornélio e sua casa ali, os que estavam ali, se tornam cristãos. Quando a gente está falando de uma igreja gentílica, aqui ele usa esse termo, a primeira igreja gentílica, não é um templo fora de Israel, porque a igreja não teve nenhum templo nos seus primeiros três séculos de vida. Então não havia templo. É uma igreja gentílica, fora de Israel, formada por judeus e gentios. Por judeus e gentios. Por quê? Então até ali era formada pelos judeus e o Cornélio foi aquela exceção que começou o evangelho a sair para os gentios também. Nessa passagem, quem pode ler Atos 11, 19 a 21? Atos capítulo 11, 19 a 21. Então ali começa agora um trabalho, uma igreja formada por judeus e gentios. Esses discípulos aqui, é citado aqui, eles caminharam até Chipre, Antioquia, e havia entre eles alguns varões, cíprios e cirenenses, os quais entrando em Antioquia, falaram aos gregos e anunciaram a Jesus. Esses varões, que a gente não sabe quem é, nem quantos são, mas eles levaram a palavra de Deus lá, e eles falaram aos gregos. No livro de Atos, por exemplo, é usual essa expressão gregos, porque na época havia o judeu que usava falar o hebraico e o aramaico. Mas existia a cultura grega, que era muito forte, que falava a língua grega. Então, quem não era judeu, não falasse o hebraico e o aramaico, por exemplo, e não era de descendência judaica, mesmo não sendo grego de nascimento, grego da língua, mas pudesse ser qualquer outro gentio, era tratado também como grego. Os judeus entendiam os gregos. Poderia ser de qualquer outra nacionalidade também. Então eles usavam o termo grego. Poderia ser grego mesmo, mas era a expressão
de gentios, né? Então eles pregam o evangelho e ali começa uma igreja formada por judeus e por gentios. Judeus e gentios naquela igreja em Antioquia. Página 108, 109, 108, a notícia chega a Jerusalém. Versículo 22 a 24, eu vou ler para vocês, diz assim: E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou, viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com o propósito de coração, porque eram homens de bem e cheios do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Muita gente se uniu ao Senhor. Então, uma igreja que é formada fora de Israel, com essa participação dos gentios. E quem envia para lá os apóstolos? Barnabé. Não foi um apóstolo como João, como Pedro, que era judeu nato. Foi o Barnabé. O Barnabé é aquele José lá do capítulo 4 de Atos, que vendeu aquela propriedade e deu aquele problemaço lá para o Ananias, né? Então, era esse José. E o Barnabé, ele era nascido na ilha de Chipre. Então, ele era judeu, nascido fora de Israel. E veja que o Espírito Santo tem a pessoa certa para o lugar certo, na hora certa. Por quê? Não foi um apóstolo, não foi um judeu de nascimento judeu. Foi um judeu, mas que conhecia o mundo gentílico, porque nasceu fora de Israel. Então, ele conhecia os dois lados, para trabalhar tanto com o judeu, tanto com o gentil. E é esse que vai para lá. E é esse Barnabé que depois o Espírito Santo leva para a obra missionária, exatamente com o Paulo. Mas o versículo seguinte, o 25 diz assim: E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. O Barnabé conhecia o Paulo, o Saulo, o Saulo aqui, que é o Paulo, que ele se denomina Paulo, a partir do capítulo 13 de Atos, do versículo 9. Até lá, ele se é denominado como Saulo. E depois do capítulo 13, ele se denomina Paulo. Por quê? Ele vai trabalhar na obra missionária. E na obra missionária fora de Israel. Ele vai pregar ao judeu e ao gentil, mas principalmente ao gentil. E o nome Paulo é o mais indicado, no caso, para estar de pregar o evangelho para os gentios também. Então, o Barnabé, conhecendo Paulo, ele vai lá e os traz. O Paulo, aquele homem que o Senhor tinha um grande projeto na vida dele. Mas o Saulo, ele, após a sua conversão, lá no caminho de Damasco, após ele ter o recebimento da compreensão do que era o Evangelho, após tudo isso, ele ficou na dispensação do Senhor. Ele não começou a trabalhar, vou pregar o Evangelho, agora o Senhor tem... Não, ele ficou esperando. O tempo foi passando e ele ficou esperando no Senhor. E Barnabé agora vai e o chama para Antioquia. E ali em Antioquia tinha vários mestres, dos quais o Paulo era um. E 1 ano ele ficou pregando ali em Antioquia. 1 ano todo. Eu sempre coloco da seguinte forma: Paulo era um dos ensinadores ali da igreja de Antioquia. É como nas nossas igrejas, nas igrejas, quem congrega aqui na sede, quem congrega numa outra denominação ou na sua igreja, né? Hoje é o Paulo que vai ensinar. Hoje é o Paulo que vai trazer a palavra. E o Paulo, o que ele tinha de experiência, do que o Senhor tinha revelado a ele,
Então ele tinha muita coisa sempre para ensinar. E ele ensinou 1 ano ali em Antioquia. E depois de 1 ano, o Senhor, o Espírito Santo, os define como os 2 missionários que saem para a primeira viagem missionária na igreja de Antioquia. Mas o que fica com esse exemplo da igreja de Antioquia? Que a igreja mãe não foi em Jerusalém? Formada só por judeus, não foi? Então, a igreja mãe, a igreja que teve início lá em Jerusalém, formada só para o judeu, não foi a base missionária para atingir toda a terra naquela época. Não foi a base missionária. A base missionária foi Antioquia, formada por judeus e gentios. Formada por judeus e gentios. E no nosso ver, corretamente, Deus faz as coisas perfeitas, porque a obra missionária pregava para os judeus, para os gentios. E não foi uma igreja formada só para os judeus que alcançou toda a terra, mas foi uma igreja formada pelos 2 povos. Os 2 povos. Não foi uma igreja só de judeus que saiu a evangelizar, mas foi uma igreja com os 2 povos. Ela que foi a base para as 3 viagens missionárias paulinas, para alcançar os povos daquele tempo, a igreja missionária. Página 110, a origem histórica da palavra cristão. No capítulo 11, versículo 26, temos esse versículo. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Bom, se foi lá em Antioquia que eles foram chamados cristãos pela primeira vez, antes eles não tinham esse nome, ou não eram denominados, não eram chamados de cristãos. Então, qual era a forma que eles eram chamados? Atos 24 e 5. Quem pode ler? Então, os nazarenos, né? Então, os que se definiu até aqui, que se entende que eles eram conhecidos, era como os nazarenos, seguidores do Jesus de Nazaré. Então, eles eram os nazarenos. E lá em Antioquia, quem usou a chamá-los de cristãos, não foi eles também. Não foi os cristãos lá. Não foi os crentes, não foram que disseram, nós somos cristãos, mas foram as pessoas que viram a forma que eles andavam, a forma que eles falavam, a forma que eles agiam e os denominou. Esses homens e essas mulheres são parecidos com Cristo. Eles falam, eles andam, eles agem conforme Jesus agia. Então essa é a nossa maneira que hoje devemos andar como cristãos. Por isso o termo cristão é uma palavra de peso. Eu sou cristão, mas eu ando, eu falo, eu tenho uma ação como cristão. Como se diz, o que eu falo, o que eu estou procedendo, Cristo faria da mesma forma? Ele estaria aprovando aquilo que eu estou fazendo?
Se não estou agindo como um cristão, né? Porque ser cristão é ser como, ou pelo menos próximo, de que Jesus foi. O escritor aos Hebreus, ele escreveu, e vocês sabem lá no capítulo 11, ele diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhar para Jesus. Então o cristão, ele tem que olhar para Jesus para que ele possa andar e dizer, como ele está andando, eu vou procurar estar bem próximo daquilo que ele é. Vou dar um exemplo de Jesus para vocês. Jesus ele veio para morrer. Ele nasceu para cumprir um seu ministério aqui e pagar o preço do pecado, com o seu próprio sangue. Então ele veio para morrer. Mas, para ele ser morto, ele precisava ser condenado. Ser condenado. Ele foi condenado pelos judeus, num primeiro plano. Mas os judeus tinham pena de morte. Mas a pena de morte do judeu era por apedrejamento. Não iria acontecer o que aconteceu na cruz. O derramamento do sangue do cordeiro tinha que ser conforme estava tipificado na Bíblia. O cordeiro tinha que derramar todo o sangue, espargir nas 4 pontas do altar e o resto no pé do altar. Isso teria que se cumprir na cruz. Mas se ele fosse apedrejado, não ia acontecer isso. Ele foi julgado pelo sinédrio, pelos judeus, e condenado. Mas qual foi a condenação que ele teve? Qual foi o pecado, qual foi o erro, qual foi a falha que levou a ele a ser condenado com pena de morte? Por ele se identificar sendo ele o Messias. Eles não tinham nada que os condenasse. Perguntaram, tu és o Messias? Ele diz, blasfemou. Porque ele dizia, você não é o Messias. Se você está dizendo que você é o Messias, você está cometendo um pecado de blasfêmia. E o pecado de blasfêmia era um pecado de morte. Por isso ele foi julgado pelos judeus como réu de morte. Mas os judeus, veja que o pecado, o erro, a falha, o lado que levou ele a ser condenado, por ele dizer que ele era o Messias. Ele era mesmo. Mas os judeus não poderiam matá-lo, porque Roma, que dominava politicamente em Israel, não permitia que os judeus matassem ou condenassem alguém e matassem. Então ele tinha que ir para ser julgado por Roma. E por isso ele foi levado a Pilatos. E ele só não foi levado a Pilatos, mas como foi aquela turma para pressionar o Pilatos a condená-lo. Porque Israel não poderia matá-lo. Poderia condenar, como fez. Mas quem poderia usar a pena e matá-lo era Roma. E o Pilatos, ele tenta defender Jesus, dizendo, eu não vejo nele nenhum mal. E ele estava dizendo, ele diz que é o rei dos judeus, ele é digno de morte. E Pilatos está olhando e dizendo, eu não vejo nele crime algum. Não é que Pilatos gostava de Jesus, que Pilatos acreditava em Jesus, que Pilatos achava que... Não, Pilatos não tinha nada a ver com a questão espiritual, religiosa de Israel. Mas Pilatos conhecia Jesus. Não que ele conhecia que ele andava com Jesus, ele tinha suas informações. Tudo que Jesus fazia, onde ele andava, o que ele falava, Pilatos tinha informação. E Pilatos sabia que Jesus nunca cometeu nenhum erro, nunca prejudicou ninguém, nunca matou ninguém, nunca roubou ninguém, nunca cometeu nenhuma falha. Pilatos sabia. Se ele fosse um mau nesses lados, que nem aqueles bandidos que foi crucificado com ele,
tudo bem, mas ele sabia que Jesus não era essa pessoa. Mas de outra forma, Jesus nunca se levantou, nunca se colocou de frente no sentido político contra Roma. Jesus nunca se envolveu com a política de Roma. Se tivesse envolvido, Pilatos ia condená-lo. Mas Jesus sempre foi correto. Nunca se envolveu com a política de Roma, contra Roma. Pilatos tinha todas essas informações, sabia tudo o que ele fazia, não que ele andava com ele, não que ele... Não, nada disso, mas ele era um governador. Ele sabia de tudo que Jesus estava fazendo. Então, por isso ele diz, eu não vejo nele crime algum. Ele não é um bandido, ele não matou ninguém, ele não faz mal a ninguém, ele não se levanta contra a nossa condição política de Roma. Então, por que ele condena Jesus? Condenar um a mais, um a menos, ele agradaria os judeus, ficaria de bem com os judeus. Então, ele condena. Ele condenou Jesus. Para ele, Jesus era um judeu, boa gente, não se revoltava, não se envolvia com a política de Roma, mas tudo bem, se ele morrer, eu vou ficar bem com os judeus, só isso. E ele foi condenado. Mas Jesus demonstra que ele não se envolveu nem em lado mal. Olhar para Jesus, como ele viveu, como ele andou, como ele procedeu, para que um homem terrível como Pilatos olhasse e dissesse, eu não vejo nele nenhum mal. Mesmo na visão do sentido político, do sentido da questão humana. Então, olhar para Jesus, o nosso autor e consumador da fé. Página 112, eu comentei com vocês, a Antioquia, a igreja da base missionária, né? Formada por esses dois povos. E página 114, o rompimento entre a igreja e o judaísmo. O rompimento entre a igreja e o judaísmo. A igreja, no início que nós vimos lá em Jerusalém, ela estava de bem. Ali não havia nenhuma perseguição. Tinham acesso ao templo. Poderiam ir lá no templo, orar, ensinar. Mas após Estevão, houve um rompimento. Rompeu-se aquela boa comunhão que pelo menos havia ali, ela deixa de existir. Rompe-se e a igreja passa. A igreja não é o segmento do judaísmo. Igreja é igreja, judaísmo é outra coisa até hoje. O que o irmão comenta aqui nessa sequência também é a ação do diabo contra a igreja. E ele vai falar de o ataque do inimigo contra o povo de Deus. O diabo sempre foi o grande adversário do homem, desde a sua criação. Por exemplo, quando Deus criou o casal e colocou lá no Éden, e o diabo entendeu que eles eram espirituais, eram pessoas, porque Deus dialogava com eles, ele tentou separá-los de Deus, levá-los ao pecado, como ele fez, e os anjos que o seguiram. E ele foi lá e venceu o casal, não venceu? Levou o casal ao pecado. Mas o diabo, ele não é onisciente, ele não é onipotente, ele tem muito poder, mas não tem todo o poder. O poder pertence a Deus, Deus é onipotente. Deus os criou com um determinado poder, mas todo o poder pertence ao Deus. Então, ele não sendo onisciente, ele pode ter levado o casal a pecar e pode ter pensado, acabou. O casal caiu, como os anjos caiu, ele caiu, o casal caiu. Só que ele não sabia e não tinha onisciência
E agora, no capítulo 3 de Gênesis, Deus vai julgá-lo. Ali vai mostrar para ele que muita coisa ainda iria acontecer. Muita coisa ainda iria acontecer. E Deus, lá no capítulo 3 e no versículo 15, que vocês conhecem, quando ele vai dizer, da semente da mulher vai nascer um. Você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai pisar na sua cabeça. Em termos de cabeça, ele está dizendo, ele vai te dominar. Eu uso essa expressão da seguinte forma. Deus estava dizendo para ele, olha, diabo, da semente da mulher vai nascer um homem que vai vencer você. Ele vai te vencer. E o diabo, Deus não falou mais nada com ele. Não falou mais nada com ele. Passa-se 1656 anos, aquelas duas linhagens de Sete, de Caim, todos estão envolvidos no pecado ali, uma parte servindo a Deus, mas não era sem pecado. Ninguém nasceu e conseguiu ficar sem pecar. E os outros distantes de Deus, os cainitas. Sobra no dilúvio só 8 almas, os Noé, seus filhos, e as 3 noras e a esposa, 8 pessoas. E tudo prossegue. O diabo está atento àquela promessa que Deus fez em Gênesis 3 e 15. Ele não esqueceu, ele não deu por acabado. E tudo começa de novo, e vai seguindo. Formam-se nações, povos, mas ele está atento. Da onde nascerá esse que Deus falou lá? 427 depois de Cristo, Deus chama Abraão e diz, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar, em lá vou te fazer uma grande nação, pai de uma grande nação. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele entendeu e disse, é daqui que vem aquela promessa lá, vem dessa família aqui. Com base, eu tomo por base capítulo 12 de Apocalipse, que entendemos ali a mulher ser Israel. Mas forma-se 12 tribos em Israel. Qual das tribos vem aquele que Deus tinha prometido? Tem 12 tribos. E o tempo vai passando. Um dia Deus fala para o Davi, Davi, da sua casa não faltará varão. Aqui uma promessa de Deus. O diabo fala, é daqui que ele vem, é dessa casa. E ele acertou de novo. Ele tentou acabar com a família de Davi, com a descendência de Davi. Nos dias de Talia, ela assume o trono, usurpa o trono, manda matar todos os da família real, fica uma criança de 1 ano só. Mas ele não consegue acabar com todos. E dele segue. Na sequência, Deus vai começar a usar os profetas que já vinha usando, mas com mais frequência, mostrando aonde ele nasceria, como ele nasceria de uma virgem em Belém, como ele ia proceder, como ele ia morrer, tudo Deus vai revelando, porque Deus tem compromisso com Israel, conosco, com o homem, e não tem, com o diabo, não tem problema, deixa ele saber, Deus tem todo o poder, mas ele sabia, e o tempo foi passando. Naquela noite, lá naquela manjedoura, Jesus nasceu lá, e ele olhou e disse, é esse aí. Aquele de Gênesis 3 e 15, de 4.000 anos atrás, é esse aí. E ele sabia que era ele. Então ele sempre perseguiu Israel. Ele perseguiu Jesus. E quando se cumpre aquela Gênesis 3 e 15, após Jesus ser batizado, vocês sabem que ele foi levado ao deserto sozinho, e Deus nunca falou com o diabo. Fazia, diabo, vamos lá agora, lembra que eu... Não, Deus não falou nada. Mas quando Jesus chega no deserto, o diabo está lá. Ele está lá, esperando.
Jesus o vence ali, naquelas 3 oportunidades que ele tentou levá-lo ao erro. Ele vence o diabo, mas ainda o diabo não desistiu. Ele vai persegui-lo até a cruz, ao ponto de dizer na boca um daqueles crucificados: desce da cruz, salva-te a ti e a nós. E ele não desceu, e ele foi até a morte para dizer: Pai, está consumado. Aí então ele pisa e diz: eu venci o mundo. Mas o diabo foi o grande perseguidor, e hoje ele é o grande perseguidor da igreja. E ele começou a perseguir a igreja lá no início. No início, o irmão comenta aqui, o primeiro ataque contra a igreja foi fazer com que a igreja fosse apenas mais uma seita do judaísmo. Tudo em casa, segue a lei de Moisés, segue o Antigo Testamento e morre por aí. Fica a igreja com mais, não sendo igreja, sendo uma seita do judaísmo. Só isso. Mas não deu certo. A igreja se definiu não sendo essa seita. Mas ele ataca de novo, e agora ele começa a usar, após Estevão, na segunda investida, a perseguir a igreja através dos judeus. Paulo foi perseguido, vocês têm aí na página 117, alguns versículos que Paulo foi perseguido, a igreja sofre as perseguições do judaísmo. Mas ele acabou não conseguindo. E na página 118, ele vem com uma terceira investida, o Império Romano. Agora ele vai usar o Império Romano para tentar sufocar e acabar com a igreja. Ele tentou fazer da igreja uma seita do judaísmo, não deu certo, não conseguiu. Perseguiu a igreja através do próprio judeu, não conseguiu eliminar e nem parar a igreja. E agora ele vai vir com o Império Romano. O Império Romano. Ele não conseguiu também com o Império Romano. Mas ele vai ter uma quarta investida, que vocês vão ver mais à frente. Ele não conseguiu, mas foi a mais terrível e que ele não conseguiu parar a igreja. Mas ele trouxe um grande estrago. Foi quando ele fez a mistura. Aí ele foi mais inteligente. Agora ele entra e mistura tudo. É a sequência que vocês vão ver. O irmão falou de perseguição. Perseguição na página 120. O Império Romano vai perseguir a igreja. Ele comentou aqui alguma coisa sobre o Nero e sobre os romanos. Roma tinha os seus deuses, era um povo politeísta, tinha vários deuses. Roma tinha seus vários deuses. Um deles era o imperador. O imperador era um deles. Tanto que o imperador era chamado de... Como imperador, ele era o César, que era um título. E como Deus era Augusto. Hoje tem muita gente que chama Augusto, né? Mas lá em Roma, Augusto era divino. Como César, ele era um imperador. Por isso você vai pegar Cláudio Augusto César, ou César Augusto, quer dizer, Cláudio, imperador divino, que eram os títulos que eles tinham. E Nero, que foi o grande perseguidor inicial da igreja, ele começa a perseguir a igreja após ele colocar fogo naquela área de Roma, que político é daquele tempo. De hoje é a mesma coisa, né? Faz alguma coisa para agradar o povo. Ele fala, eu queimo aqui uma parte, depois eu conserto e fico bem com o povo. Só que aquilo ultrapassou os limites. E aí ele teve que culpar os cristãos. Mas em que sentido ele pôde culpar os cristãos?
Em que termo? Para o romano, eles não conseguiam definir e diferenciar a parte espiritual, religiosa, da parte política. Eles tinham praticamente tudo junto. O romano, politeísta. Então, como o imperador era um deus, era adorado, e era o político, era o imperador, quem não adorasse o imperador era visto pelos romanos como um mau cidadão. Então, vendo que os cristãos não adoravam o imperador e nem os deuses de Roma, que aí Roma não se importava, e tudo bem, a pessoa poderia adorar os seus deuses, desde que ela adorasse o imperador e adorasse os deuses de Roma. E Israel não tinha um certo privilégio e não fazia isso. Mas quando os romanos veem que a igreja não é Israel, e eles dizem, vocês têm os seus reis, vocês têm os seus deuses, então eles foi fácil para Nero culpar os cristãos. São maus cidadãos, são pessoas más. Então agora a perseguição para os cristãos. E essa perseguição, o irmão colocou aqui, eu vou fechar com Mateus 10, 36, quando ele diz, eu não vim trazer paz, mas espada. Os piores inimigos serão da sua casa. É uma perseguição que Jesus estava prevendo acontecer. Perseguição extraoficial, não oficial de Roma. Aconteceu isso da seguinte forma. Quando na perseguição de Roma, aí na área da própria cortina de ferro, a União Soviética, que perseguia cristão também, os romanos, então vamos supor, a família, o pai aceitava Jesus, ou a mãe, ou o filho, ou o irmão, e se o pai ou se a mãe não entregasse para Roma, sofria as mesmas punições do cristão. Então o pai e a mãe, o irmão, teria que ir lá e delatar e dizer, meu filho se tornou cristão. Por isso ele seria o pior inimigo da casa. Porque Roma punia a família toda. Por isso que Jesus faz essa observação. Os piores inimigos serão da casa. Que o pai, a mãe e os irmãos iam lá e entregavam. Eu não sou crente, olha, meu irmão, minha mãe e meu pai se tornou cristão, porque ele se livrava da perseguição de Roma e dos próprios comunistas. Amém? Vamos orar?